Olá, queridos alunos, aqui é o professor Luiz Gustavo, revisando aqui algumas questões de trigonometria, né, de gráficos da função trigonométrica, mais especificamente, né? Como é que a gente faz para fazer esse gráfico aqui, ó, y é igual, deixa eu colocar aqui no minha caneta aqui, y é igual a 2 cosseno de x, né? Esse 2 aqui vai alterar a amplitude da nossa função cosseno, né? Vamos lembrar aqui, ó, como é que era o gráfico de y igual a cosseno de x. Vou colocar aqui, ó. Y é igual a cosseno de x. Vamos pegar aqui uns pontos aqui, ó. O zero, vou pegar aqui o π sobre 2, colocar aqui o π, né? Vou colocar aqui o 3π sobre 2, tá pequenininho aqui, mas dá para enxergar. Vou colocar aqui o 2π, pode ser? Vamos ver aqui, ó. O π sobre 2, o cosseno de zero é 1, né? O cosseno começa daqui, né? 1. Depois, quando a gente pega o π sobre 2, dá zero. Quando você pega aqui, ó, vou até arredar um pouquinho mais para cá o meu gráfico, para ficar no mesmo tamanho aqui. Quando você pega aqui o menos 1, né? O cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é zero, né? E o cosseno de 2π vai dar 1. Deixa eu colocar aqui, ó. 2π vai dar 1. E aí você deu uma volta completa aqui, né? Completou o período. Vamos pegar outra cor aqui para traçar o gráfico. Vou traçar esse gráfico do cosseno aqui de verde. Vamos ver como é que fica aqui. Com a mesa digitalizada. Não vai ficar uma coisa perfeitinha, não, mas dá para ter uma ideia aqui, ó. Esse gráfico de cosseno faz isso, né? Volta aqui, até ficou legal. Até pegando jeito aqui comprei uma mesa digitalizadora nova, estou pegando jeito ainda, ó. Então, beleza. Esse é o gráfico do cosseno, tá bom? E aí, a pergunta que fica é a seguinte: o que acontece com o gráfico do seno, né? O gráfico do 2 cosseno. Quando eu multiplico por 2 aí, o que vai acontecer? Lembrando que o cosseno continua aqui, né? Fica dessa maneira. Quando eu multiplicar por 2, gente, esse 2 aqui que eu estou multiplicando, esse termo aí que a gente multiplica, ele vai mexer no período da função. Beleza? A gente vai, esse 2 aqui, ó, período não, desculpa, na amplitude da função. Falei errado aí, período, ó, amplitude da função. A amplitude dessa função aqui era de uma unidade, concorda? A distância do ponto médio até o ponto mais alto era de uma unidade. Agora, a amplitude aqui vai ser 2 unidades. Então, quando eu for pensar aqui nos valores, quando eu mexo aí fora, eu não vou mexer no meu período. Então, como eu não mexo no meu período, eu vou pegar os mesmos caras aqui. Eu vou pegar o zero, vou pegar aqui, ó, o π sobre 2, pode ser? Vou pegar aqui o π, vou pegar aqui, ó, o 3π sobre 2, vou pegar aqui o 2π, correto? Ótimo. Aí eu vou pensar assim, tá, o seno de zero dava 1 aqui, não é? O cosseno de zero dava 1. Agora, como eu estou multiplicando por 2, vai dar 2. Veja aí que eu aumentei minha amplitude, né? De vez de ser 1, vai ser 2 agora. O π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. Vezes 2 continua dando 0, isso não muda, né? Esse 2 aqui não vai mudar o centro da minha função. Agora, o π, cosseno de π é menos 1, que era o mínimo. Esse mínimo não é mais menos 1, né? Agora vai ser quanto? Menos 2. Vou colocar aqui o menos 2 aqui, tá bom? Eita, peraí. Menos 2. Ótimo. O 3π sobre 2 vai dar 0, vezes 2 que dá 0, e o cosseno de 2π vai voltar aqui para o máximo, que é 2. Aí, ó. O gráfico bem parecido com o de baixo que a gente vai ter, né, gente? Só vai mudar a minha amplitude, né? Que agora está indo, que é igual a 2, né? A minha imagem, que era antes menos 1 e 1, agora vai ser menos 2 e 2. Vamos colocar aqui, vamos pôr outra cor aqui, vamos pegar um rosa aqui, bonitinho, quer ver? Ó? Então, esse gráfico aqui, ó, pra vocês verem, é o mesmo desenho, concordam, gente? Só que agora a amplitude dele, ó, ele continua para cá, né? Ele continua para cá da mesma forma, aí, ó. A amplitude dele aumentou, concorda? O domínio é o mesmo, continua sendo os reais, a imagem continua sendo, ó, a imagem muda, né? A nossa imagem agora, ó, a imagem desse gráfico aqui, é do menos 2 até o 2, né? E a amplitude desse gráfico
é igual a 2 unidades. Bacana, queridos? O centro continua no zero, o domínio continua sendo os reais, as outras coisas ficam igual. O período continua sendo 2π, né? As outras coisinhas ficam iguais, tá? A gente só vai trocar aí a imagem e a amplitude. Então, quando eu mexo aqui multiplicando essa função aqui, cosseno, eu só vou mexer na amplitude, eu dobrei a amplitude. E agora, quando eu estou somando alguma coisa na função seno. Então, vamos fazer igual a gente fez no outro gráfico. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Como é que era o gráfico da função seno? Vamos ver aqui, ó. Como é que é o gráfico de y igual a seno de x? Vamos pegar os pontos aqui, igual a gente pegou ali, ó. Vamos pegar aqui, ó, o π sobre 2, né? O zero está aqui, né? Vamos pegar aqui o π. Vamos pegar aqui 3π sobre 2. E aqui o 2π, pode ser? Agora, ajuda o prof aqui. Qual que dá o seno de zero? O seno de zero é zero aqui, ó. Qual que dá o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é igual a 1. Vou colocar 1 aqui. Quanto que vai dar o seno de π? Vai dar 0. Seno de 3π sobre 2. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vou até arredar um pouquinho aqui para ficar simétrico aqui. 3π sobre 2 é menos 1. E quanto que dá o seno de 2π? É 0. Olha esse gráficozinho aqui do seno, ó. A nossa função original, que eu chamo, né? Nossa função modelo, né? Esse é o seno de x. Essa é a função senoide. Bacana. Uma vez que eu fiz a função senoide, o que acontece quando eu faço 2 mais seno de x? Esse 2 aqui, gente, vai fazer a função ter um deslocamento vertical. Eu brinco com meus alunos, né, para ter uma dica aí, ele vai mudar o centro da função, né? Vai mudar tudo, né? Vai mudar a imagem geral, mas esse centro desloca. O centro aqui é no zero, né? Quer dizer que o nosso centro agora vai ser no 2. Vamos pensar nos pontos que a gente vai ver direitinho. Ó. Como o período não muda, você, querido aluno, pode pegar os mesmos ângulos, né? Eu só mexo no período quando eu mexo aqui dentro do seno de x, aqui no ângulo aqui. Posso colocar 2x, 3x. Então, quando eu não mexo, não muda o período. Então, vou colocar o 0. Vou colocar o π sobre 2. Beleza? Vou colocar o π. Vou colocar o 3π sobre 2. E vou colocar o 2π. Ora. Vamos lá. Qual que é o seno de 0? Seno de 0 é o 0, que dá aqui no meio, né? Só que quando eu colocar seno de 0, 0 e somar com 2, esse 2 vai subir. Então, aqui, ó, a gente começa aqui, ó, a gente começa a função seno aqui no 2, ó. Vou colocar aqui o 2 aqui, pode ser? Colocando aqui no 2. Vou até trocar aqui. Peraí, deixa eu... Para ficar mais tranquilo aqui, ó. Vou colocar aqui o 2 um pouquinho mais em cima. Só para dar certo aqui, cadê meu... Colocar o 2 um pouquinho mais em cima aqui, ó. Colocar aqui o 2. Beleza? Vou colocar aqui o 2. Vou colocar aqui o 3. Já vou colocando aqui, ó. Eu vou colocar aqui um que vai ficar mais de boa. Então, vamos lá, hein? Ó, o seno de 0 é 0. Somando com 2, a gente começa aqui, ó. O 2 vai ser o termo médio, tá? Quando eu pegar o π sobre 2, seno de π sobre 2 dá 1, ó. Dava 1 no outro gráfico. Somando com 2, vai dar quanto? Vai dar 3. Olha o meu máximo aí, foi deslocado por 3, né? Eu desloquei esse gráfico 2 unidades na vertical, concordam? Seno de π dá quanto, queridos? Seno de π aqui, ó, dá 0. Quando eu somar com 2, dá 2. Olha que beleza. Seno de 3π sobre 2 era o meu mínimo. 3π sobre 2 dava menos 1. Quando eu somar com 2, vai dar 1, tá vendo? Olha o meu mínimo onde que está agora, ó. E quando eu pegar o 2π, vai ser o ponto médio de novo aqui, ó. Tá no meio aqui, concordam? Então, essa função, olha o gráfico, bem parecido com o anterior, só que eu andei com ele, né? Desloquei ele aí na vertical, concordam, queridos? Ó, perdoe aí, não tá o gráfico mais bonito. Não, deixa eu até ver se eu dou uma melhorada nele aqui. Nesse aqui ficou parecendo uma reta, né, gente? Vamos ver se a gente dá uma melhorada nele aqui. Mas eu acho que deu para entender a ideia. Cadê você? Tá aqui, ó. Vou fazer ele a cor mais bonita aqui. Ah, agora ficou mais bonito, né? Beleza. Esse é o gráfico aí do seno 2 mais seno de x. Concordam comigo, senhores? E esse gráfico aí, queridos, ó, para vocês verem, ele vai ter
o período igual, a imagem mudou, né? Qual que é a imagem desse gráfico aqui, ó? A imagem está indo do 1 até o 3, né? Eu somei 2 unidades na imagem, né? Eu não multipliquei. A amplitude não muda, porque eu não mexi aqui com o cara que está multiplicando, né? Eu só andei com o termo médio aqui. A amplitude vai ser 1. Agora, qual que é o termo médio aí? O termo central? O termo central é exatamente o 2 aqui, concorda? O termo central é o 2. Antes era o 0, né? Como eu desloquei 2 unidades na vertical, esse cara aqui, ó, é o termo central. Isso é uma boa dica para você conseguir fazer esse gráfico. Então, quando eu tenho somando alguma coisa na função seno ou cosseno, eu vou andar na vertical com esse gráfico. Então, esse termo central, que geralmente é o 0, né, quando eu não faço nada, a gente desloca ele. Então, a gente pode falar que esse termo somando ou diminuindo vai ser o termo central da nossa função. Bacana? Agora, vamos ver um exercício diferente aqui, amores. Vamos pensar aqui, ó. Quando eu te dou o gráfico e te peço para você falar a regra da função. Pode ser? Galerinha, vamos pensar aqui nesse aqui, ó. Qual que é a regra dessa função? Essa função, a gente não está falando de gráfico deslocado, né? Então, essa função começou do meio, né? Não começou do máximo do mínimo. Ela vai ser uma função seno. Mas vamos pensar o seguinte. Ela está começando aqui do 1, só que ela começa indo decrescente, né? O seno começa crescente, geralmente, né? Então, quando isso acontece, quando há inversão, é porque eu multipliquei por menos. Vamos ficar atento nisso. Mas uma coisa é fato. O termo central não é o 0, é o 1. Então, aqui, ó, você vai ter 1 somando. 1, beleza. Só que aí, como eu inverti a lógica da brincadeira, né? Eu comecei aqui decrescente para depois crescer, né? Quando eu investi a lógica do seno, que começa aqui, né? Podem ver no gráfico aqui em cima, ó, ele começa crescente, agora ele começou decrescente, né? Indo para o mínimo, né? O seno começa indo para o máximo. Então, eu tenho um valor de negativo aí na brincadeira. Concordam comigo, queridos? Então, esse gráfico aqui é um 1 menos. Qual que é a amplitude? Galerinha, veja que a amplitude eu não mudei do gráfico original. Ó. A amplitude continua sendo uma unidade aqui, ó. Então, você vai ver que a amplitude é 1. Então, aqui vai ficar menos seno de x. Esse é o gráfico. O período não mudou, né? Não mexo nada aqui dentro. Então, o gráfico é y igual a 1 menos seno de x. Vamos ver algumas ideias aqui. Vamos testar. Na prova, ela está com dúvida se acertou. Pega o π sobre 2. Seno de π sobre 2 vai dar igual a 1. 1 menos 1 deu 0. Pega o seno de 0. Seno de 0 é 0. 1 menos 0 dá 0. Tá bom? Então, a gente vê que o gráfico aí está corretinho. Você pode testar os outros valores aí. Essa é a função. Esse gráfico aqui, ó, ele começou do valor mínimo, né? A gente pode ver aqui, ó, que o valor central aqui, a gente não tem mais, vai estar no 2, né? Ele começou do valor mínimo, foi até o máximo. É 2π, bonitinho, tá tranquilo, né? Aqui nós vamos ter o π sobre 2 aqui, né? Esse gráfico que faltou, algumas coisinhas, mas a gente pode deduzir aqui, né? Aqui vai ser o 3π sobre 2. É um gráfico do cosseno. O cosseno começa do máximo, né? De novo, aqui ele começou do mínimo, né? Então, é o gráfico do cosseno, começou nos extremos, né? Só que ele começou do mínimo, então tem um menos aí. Mas a primeira coisa é, o valor central dele é quem? É 2. Então, aqui vai ser 2. Agora, vamos lá, galerinha. Vai ficar menos o cosseno, né? Só que a amplitude aqui não mudou, né? A gente não mudou a amplitude. Nossa mexa com deslocamento mesmo. A amplitude é 1, então vai ficar 2 menos cosseno de x. Vamos ver aqui alguns pontos aqui, por exemplo. Você pensa no 0, né? Cosseno de 0 é 1. 2 menos 1 dá 1. Agora, vamos pensar no π. Vamos pensar aqui, ó. Y é igual. Vamos colocar o π aqui. 2 menos cosseno de π. O cosseno de π é menos 1 aqui, ó, 2 menos 1. O π, que costuma ser o mínimo, né, na função cosseno original, nesse caso aqui ele vai ser o máximo, que vai ser lá no 3. Então, a gente verificou aqui, está correto, né? Então, a regra dessa função, y é igual a 2 menos cosseno de x. Então, a gente gosta de 2 exercícios, né, galerinha? A gente gosta de fazer a questão de te dar a regra para você achar, para você desenhar o gráfico, igual a gente fez aqui em cima, ou te dar o gráfico para você falar a regra. Treinem bastante isso, saibam direitinho, né, para nossas provas aí que estão se aproximando.
Até o próximo vídeo. Obrigado, queridos alunos. Tchau.